Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no IAM Summit 2021. Eu vou compartilhar minha tela, só um minuto. Acredito que já esteja aí aparecendo para todos, então. Muito obrigado pela participação. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Meu nome é Dino Schwingel, eu sou fundador e CEO da iTrust e atuo há mais de 20 anos agora em segurança de informação, tendo participado aí de projetos no Brasil, no exterior, começando com a área de consultoria e passando por SOC, e hoje focado em gestão de acessos e identidades aqui na iTrust, com a nossa principal ferramenta, o software Horácios, que é uma das ferramentas mencionadas no Gartner Magic Quadrant for Identity Governance and Administration. Eu sou formado na área de computação e tenho trabalhado com segurança da informação, certificação CISM também, então atuo como profissional da área e como executivo. E é um prazer estar falando com vocês sobre esse tema de autenticação multifator em métodos sem senha. Eu procurei trazer aqui informações que vão agregar ao conhecimento das pessoas participantes. Eu sei que já é um tema bastante técnico, né? Eu vou tentar mixar aqui menos tecnicismo, mas falando também dos benefícios, mas sem perder também o aspecto técnico necessário para que a gente tenha um entendimento desses assuntos. E são dois assuntos que estão na pauta hoje em dia, né? Esta reportagem aqui, eu até atualizei a minha apresentação hoje, porque esta reportagem foi publicada na Veja ontem, dia 26 de outubro. É uma pesquisa que saiu recentemente, então, realizada pelo OLX, Mercado Livre e o iCarros, que mostra que apenas 12% das pessoas pesquisadas responderam que não compartilham senhas ou PINs. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, do risco que representa o compartilhamento de senhas em transações, né? Provavelmente todos vocês têm exemplos na família ou nos amigos de pessoas que já foram vítimas de fraudes financeiras, seja via WhatsApp, Facebook ou outras formas, em que a pessoa acaba compartilhando uma senha, acaba compartilhando dados de conta bancária e sofre uma fraude financeira. Isso, sabemos, acontece dentro das empresas também, né? Não estamos limitados ao aspecto pessoal. E precisamos evoluir muito na educação digital, né? É necessário que a gente entenda por que é importante cuidar da segurança, mas vamos conversar aqui um pouco também sobre por que a senha também apresenta tanto problema, tanta vulnerabilidade, né? Aqui nós temos o dado dessa pesquisa que fala que mais de 20% das pessoas passam o nome completo e endereço de e-mail para desconhecidos, a famosa ligação de um desconhecido ou um desconhecido conectando pelo WhatsApp, e mais de 40% passam os seus números de telefone. Então, há muito que evoluir, né? No sentido do entendimento do que é um dado pessoal, o que pode ser compartilhado ou não, e da importância de se preservar a segurança da sua conta bancária, a segurança dos seus sistemas, né? Porque cada vez mais, principalmente neste momento de pandemia, nós temos observado os ataques começando no lado pessoal, né? Começa através de engenharia social e, pelo lado pessoal, acaba atingindo a empresa. E isso a gente pode ver neste outro dado aqui. Este aqui é um dado também deste ano, do Data Breach Investigation Report, que é publicado anualmente. Estes dados aqui são baseados em eventos que efetivamente ocorreram de falhas de segurança, ou Security Data Breaches, como é mencionado no relatório. E a gente observa que numa análise de mais de 4.518 eventos ocorridos, 61% deles envolveram credenciais, senhas, PINs e outras formas de credenciais. Então, a gente vê que 2/3 aproximadamente dos eventos envolvem credenciais. E quando a gente olha
quais as técnicas de ataque, né, que estiveram envolvidas também nos eventos. A engenharia social, né, que eu gosto de traduzir como o famoso 171, né, é o nosso estelionato, tão bem qualificado no Código Penal. A engenharia social esteve envolvida em mais de 30% dos casos. Pode parecer até pouco, 30%, mas quando a gente olha a prevalência com as outras técnicas, ela é a que mais aparece no topo de todas elas. Isto aqui, então, dados de eventos reais, ocorridos principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países também, e que são processados neste relatório, que já foi feito em parceria com o FBI, hoje é feito por uma organização não governamental, por uma organização privada, com apoio de associações. Então, são dados que a gente pode confiar, isso realmente reflete o que está acontecendo na nossa realidade. Então, por isso nós consideramos esse tema importante, o tema de autenticação multifator e os métodos sem senha que a gente vai conversar aqui. E isso está relacionado, né, quem trabalha em segurança de informação, há muito tempo ouve falar, né, a palavra perímetro, né? Então tem o perímetro, a rede local, a rede WAN, a VPN, né, tão bem explicado aqui pelo Felipe quando ele falou do Zero Trust na palestra anterior. E uma outra forma da gente enxergar o Zero Trust é que a identidade é que é o perímetro definitivo. Não importa se a pessoa está num café conectado num Wi-Fi público, não importa se ela está dentro da LAN do escritório. É a identidade e a forma de autenticar essa identidade que deve ser a forma utilizada para permitir que aquela pessoa acesse os recursos dentro da organização. Aqui eu falo sempre dentro da organização, porque o nosso foco é B2B, né, mas podemos estender isso para qualquer tipo de recurso. Então, nós trabalhamos com o conceito que a identidade é o perímetro definitivo. Não importa se você está no mesmo país, em outro país, importa quem você é. O direito que você tem, o privilégio que você tem nos sistemas, ele está ligado a você, está ligado à sua identidade. E você comprovando que é você mesmo, através de métodos de autenticação, de preferência muito seguros e muito simples, o que é bastante difícil de conseguir, você vai ter o acesso aos recursos. Não importa onde você esteja, não importa qual equipamento você esteja utilizando. E aí, então, como é que você enfrenta esses desafios, né? Como é que a gente garante que a pessoa é quem diz ser, né? Como é que a gente autentica essas pessoas, como é que a gente autentica esses acessos? Bom, sempre tentamos trazer, né, técnicas e métodos que vão aumentar a segurança e, sempre que possível, que ele simplifique a vida das pessoas, né? É muito fácil atingir um nível de segurança absurdo, mas provavelmente causando grande transtorno, né? O lugar mais seguro para um navio está no porto, né? Mas não é para isso que a gente constrói navios. A gente constrói navios para eles navegarem. E no mar, eles vão encontrar desafios, vão encontrar tempestades, vão encontrar piratas, né? Vão ter problemas mecânicos. Então, assim é a vida, né? Quando a gente quer usar recursos, usar sistemas, nós passamos a ter desafios. E o desafio que nós estamos encarando aqui é como é que a gente garante que a pessoa é quem ela diz ser. Falando, então, de autenticação multifator no primeiro momento e depois sobre os métodos sem senha que também podem ser utilizados. Eu vou começar pela autenticação multifator, definindo, né? Talvez todo mundo aqui já saiba, mas sempre é bom a gente revisitar o conceito, né? A autenticação multifator, o nome se refere àquela autenticação que exige pelo menos 2 fatores no processo de autenticação de uma pessoa. E aí a gente tem diversos exemplos. Provavelmente todos vocês utilizam um software de home banking, né, um aplicativo de internet banking no celular, e esses são, no Brasil, os sistemas mais populares, mais conhecidos, que utilizam múltiplos fatores de autenticação, né? Então, a gente tem esses exemplos do home banking, temos exemplos mais simples de sistemas de e-commerce, né, que utilizam senha, código de segurança enviado por e-mail, ou pode utilizar uma senha e um token gerado por aplicativo, que os principais bancos brasileiros utilizam. Senha e reconhecimento facial, também é uma alternativa que pode ser utilizada. E senha e confirmação por aplicativo também é outra forma.
E os fatores podem ser combinados, podem ser trocados de ordem, né? Eles podem ser utilizados conforme a necessidade. E o que eu quero destacar aqui com a autenticação multifator é que passar de usuário e senha para usuário e senha mais um fator, como, por exemplo, um token gerado por aplicativo, né, que utiliza uma outra tecnologia que exige um ataque completamente diferente para que seja explorado, ele coloca o nível de segurança da autenticação num novo patamar. A gente não está falando assim de 200% mais seguro, a gente está falando de outra categoria de nível de autenticação. O uso apenas do usuário e da senha, hoje em dia, não é mais recomendado. Para sistemas em nuvem, realmente é deixar o sistema bastante vulnerável, e nesses sistemas, né, a gente recomenda fortemente a utilização do segundo fator de autenticação. Hoje, com o nível de ataque que nós temos, com o nível de trabalho remoto que se viu depois da pandemia, pelo menos um segundo fator é uma necessidade na grande maioria dos serviços. O que algumas empresas estão fazendo muitas vezes adotam o primeiro acesso com o segundo fator e os demais acessos ainda possuem apenas o fator da senha. É uma escolha, eu vejo como uma adaptação temporária, mas a gente chegará no momento em que a autenticação vai na linha do Zero Trust, vai na linha de termos que autenticar ao longo do processo, não somente uma autenticação inicial e depois se confia. E para fechar o assunto de segundo fator, é muito importante, assim, eu vejo muitas empresas investindo um tempo muito grande para os usuários trocarem as senhas, né? Tem empresas que adotam 6 meses, 90 dias, e chega a ter empresas que adotam a troca a cada 30 dias, né? Pensa nisso, a cada 30 dias, ou prazos curtos, até 60 dias, é muito mais eficaz usar um segundo fator de autenticação, muito mais seguro, e vai trazer muito mais satisfação para o usuário. Porque toda vez que o usuário tem que trocar a senha tão frequentemente, ele acaba enfraquecendo e naturalmente utilizando senhas mais fracas, segundo os estudos que a gente conhece. Então, só resumindo, né? Autenticação multifator, aqui requer pelo menos mais de um fator, e que pode ser combinado sequencialmente em qualquer ordem, dependendo da tecnologia que você utiliza. Bom, a autenticação multifator, ela, se empregada para cada sistema individualmente, ela pode também trazer um transtorno, né? Imagina que eu tenho uma autenticação multifator para usar o e-mail, uma autenticação multifator para usar o CRM, uma autenticação multifator para usar o ERP, e assim por diante. Eu vou ter que ficar pegando esse segundo fator, dependendo do tipo de segundo fator, pode inclusive ser uma situação que cause transtorno operacional para quem utiliza o sistema. Então, nós defendemos, né, a combinação da autenticação multifator com o single sign-on. Você combinando essas duas tecnologias, você consegue a vantagem da segurança do múltiplo fator de autenticação para todas as aplicações, permite simplificar a quantidade de senhas, né? Você permite reduzir a quantidade de senhas que os usuários têm que utilizar, diminui o risco, né? Porque são menos senhas que o usuário tem que lembrar, que ele vai acabar anotando e eventualmente vai acabar vazando. E a facilidade de uso, que uma vez usando a autenticação forte, né? Baseado num token, ganhando o acesso, esse acesso pode ser feito de uma aplicação para outra, a navegação, sem que seja necessário digitar a senha novamente. E isso já era uma realidade, por exemplo, empresas que utilizavam tecnologias Windows no passado, dentro da rede, navegava de uma aplicação para outra, usando a autenticação integrada com um AD, por exemplo, né? Hoje essa realidade exige mais, né? Exige que essa autenticação integrada esteja na nuvem também. Então, a combinação do MFA com o SSO é uma combinação vencedora, no sentido que a gente agrega um nível de segurança do múltiplo fator e agrega um nível de segurança e experiência do usuário que o SSO traz. Existem, claro, alguns pontos de atenção na adoção dessas tecnologias, né? A gente que já implantou isso para diversas empresas já viu os cenários mais diversos possíveis, né?
Então, cito aqui apenas um dos cenários que está exemplificado nessa imagem aqui à direita, né? Que é aquele caso, por exemplo, a empresa está usando uma senha, né, que já utiliza para outros sistemas, passou a usar essa mesma senha no single sign-on. Habilitou um segundo fator de autenticação pelo token do aplicativo, né? Mas aí vem a questão, tá, mas e se eu estiver em casa, eu sei a minha senha, mas meu celular quebrou, perdi meu celular, eu não vou conseguir fazer acesso? Bom, por isso que eu mencionei anteriormente, né? O múltiplo fator, ele pode ser combinado e pode ser, inclusive, em ordens diferentes. Nesse caso aqui, que nós estamos olhando neste exemplo de um cliente, existe um ícone aqui ao lado onde se digita o segundo fator, que é gerado no token do celular, e pode-se clicar nesse ícone de e-mail aqui na direita, e o token, então, é enviado para o e-mail da pessoa, para aquela situação em que ela tem o acesso ao e-mail, né? Neste sistema aqui não é necessário para o acesso ao e-mail, então isso resolve a realidade desta empresa, em que o acesso ao e-mail é feito por um outro tipo de SSO. Neste acesso SSO corporativo, a pessoa pode pedir, então, um e-mail e, mesmo sem ter o celular disponível, a pessoa consegue receber o token e consegue fazer o acesso. Todas essas funcionalidades, claro, né, trazem riscos, trazem algumas vulnerabilidades, e tudo isso precisa ser pesado numa avaliação de risco e definido na sua empresa o que é o melhor formato. O que é importante é, quando a gente vai para uma tecnologia como essa, de múltiplo fator de autenticação, a gente ter em mente que, em algumas situações, alguns usuários não vão ter o dispositivo ou vão ter dificuldade para receber esse segundo fator. Então, nós precisamos, né, oferecer uma segunda alternativa, uma terceira alternativa, de um outro fator de autenticação que possa ser usado no lugar daquele e que seja com alguma praticidade. Seguindo em frente, né, eu queria comentar também o conceito de autenticação adaptativa, que eu vou mencionar em algumas partes aqui da apresentação, mas também é algo que você pode considerar quando estiver desenvolvendo o processo de autenticação do seu aplicativo, né, ou do seu sistema. A autenticação adaptativa, né, já é muito usada no Brasil também pelos sistemas bancários, mas é muito pouco usada em sistemas corporativos, né? Ela utiliza um MFA, né, para simplificar o acesso. Então, por exemplo, um aplicativo de home banking, ele pode exigir para logar no aplicativo apenas uma senha, tipicamente aí uma senha 6 ou 8 dígitos. Mas para realizar transações, eu preciso do token. Então, isto aqui é, na prática, o que se chama da técnica de autenticação adaptativa. Então, eu posso, por exemplo, ter um acesso somente leitura ao sistema, que é o caso aqui do home banking, né? Eu consigo entrar, ver meu extrato, consigo ver meu saldo, mas se eu for realizar uma transação, eu preciso do token, eu preciso elevar o meu nível de privilégio, né? E eu preciso, então, elevar meu nível de autenticação. Essa é uma tendência bastante grande no desenvolvimento de sistemas, principalmente sistemas que precisam ser usados por muitas pessoas, né, como consumidores de banco, milhões de pessoas, em que se tenta simplificar o primeiro acesso, para que aquele acesso seja muito rápido, dê acesso às coisas básicas do sistema. Mas na medida em que vai se usar outras transações dentro do aplicativo, se busca uma exigência de um nível maior de segurança na autenticação. E aqui vale, então, o mesmo processo do MFA, né? Eu basicamente vou usar o recurso do MFA dentro do fluxo do processo da aplicação para elevar o nível de autenticação daquela pessoa naquele momento e ter maior grau de certeza que é aquela identidade mesmo que está fazendo a transação. Bom, eu queria deixar aqui quase que um parêntese nessa apresentação, né? Mas como um profissional da área e dedicado também a promover a educação digital, eu queria deixar aqui algumas dicas de segurança relacionadas ao segundo fator, porque, volto a dizer, o uso do segundo fator, ele coloca o nível de segurança em outra categoria do que o uso apenas da senha. E voltando, então, ao assunto dos golpes de WhatsApp e fraudes financeiras, que a gente vê todo dia acontecendo, eu queria deixar 3 dicas aqui. A primeira delas, simples, né, óbvia, mas se você ainda não habilitou o segundo fator nos serviços de nuvem que você utiliza ou no WhatsApp,
faça hoje mesmo. Termina o evento aqui, vai lá no Google, vai no Office 365, acessa o WhatsApp, vai lá e habilita o segundo fator de autenticação. Pesquisa aí no Google como é que faz, mas faz isso. Você vai estar diminuindo muito a chance de ter problemas de fraude daqui e para o resto da vida. Se você utiliza transações financeiras, na dica de segurança 2, nós não recomendamos que você use o SMS, tá? Na verdade, assim, se você puder evitar o uso de SMS como segundo fator, evita sempre. Sabemos que em alguns casos ele é prático, em alguns casos ele se aplica, mas o SMS não é mais considerado seguro para proteger transações financeiras. E a dica de segurança 3 é relativa principalmente a essas fraudes em que familiares pedem dinheiro um para os outros, né, e acabam caindo num golpe desses bandidos que exploram as relações de afeto entre as pessoas. Faça o seguinte, converse com a sua família sobre o assunto. É muito importante conversar. Defina uma regra de conduta, né? Ninguém vai transferir dinheiro sem antes ligar e conversar. Porque o que acontece? Os casos que eu tenho acompanhado, quando a pessoa recebe uma solicitação de transferência de dinheiro, ela às vezes pensa que a pessoa que está pedindo está constrangida demais para ligar e está pedindo pelo WhatsApp, né? Isso acontece com as pessoas, é natural. Então, converse previamente, defina uma regra, né? Ninguém vai transferir dinheiro sem antes ligar, conversar, saber do que se trata, né, e ouvir a voz da outra pessoa do outro lado. Sabemos também que isso não é 100% dos casos, né? Tem casos em que as pessoas se passam, inclusive, com a voz, mas essa conversa anterior já acende o alerta, já deixa uma regra definida entre todos e vai diminuir muito o número de fraudes que você vai enfrentar com a sua família. E, fechando então esse parênteses, queria deixar essas dicas de uso de MFA multifator na vida pessoal. WhatsApp, serviços em nuvem, por favor, se você ainda não tem, faça isso hoje ainda. Bom, aí passamos para a segunda parte dos métodos. São os métodos sem senha. Mas como é que a gente faz a autenticação sem senha? Bom, eu dividi aqui apenas para efeitos didáticos, não tem nenhuma grande metodologia, mas eu dividi em 3 categorias. A primeira delas são variações do uso de multifator. A segunda, bastante conhecida, é o preenchimento automático da senha armazenada. E a terceira, acredito que talvez seja novidade para alguns, né, são as tecnologias totalmente sem senha, né, FIDO ou certificado digital até mais conhecido. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, então, seguindo nesta sequência. Então, as variações de MFA, né? Aqui é um pouco parecido com a técnica de autenticação adaptativa, né, que se utiliza um dos fatores para permitir algum nível de autenticação. Então, um exemplo mais comum que eu vejo é o aplicativo de e-commerce, né? Ele pode permitir que o usuário que não tem a senha naquele momento, esqueceu a senha, mas não quer entrar agora no e-mail para trocar a senha, não quer fazer esse trabalho, ele pode receber um token no e-mail e se autentica usando esse token. Então, essa é uma técnica que a gente já vê em uso, né, em alguns sites de e-commerce. Você consegue, então, fazer o logon simplesmente recebendo um token por e-mail. Então, você tem o token que foi enviado pela empresa de e-commerce e tem o seu e-mail que foi usado para identificação. Com a identificação e o token, você está autenticado. Eventualmente, você não vai poder fazer todas as transações, mas vai poder, por exemplo, verificar qual foi seu último pedido, onde é que está o último pedido, né? Talvez para fazer uma compra, você vai ser exigido a senha ou um outro fator de autenticação. Um outro sistema de métodos sem senha, que é variação de MFA, já está bastante em uso, né, por sistemas de webmail, né? Você acessa um sistema de webmail, esse sistema de webmail envia uma notificação para o seu aplicativo no celular e você simplesmente diz no aplicativo do celular, sou eu mesmo, ok? Confirmou, de uma forma totalmente segura, você consegue fazer a autenticação sem senha em algumas vezes, se você assim configurou. Em alguns aplicativos de webmail, ele exige que você entre com a senha no site e use o segundo fator, aí volta a ser simplesmente uma autenticação com senha mais um fator. Mas tem sistemas que já estão permitindo que você habilite. Eu quero apenas autorizar no meu aplicativo do celular. E aí você passa a não utilizar mais senha. Acessa o site pelo computador, vem a notificação no celular, você dá OK e entra no sistema sem a utilização da senha. Então, estes aqui são aqueles que se classificam como variações
né, do multifator de autenticação. E aí existe uma outra categoria que eu apenas coloco aqui, porque, às vezes, do ponto de vista do usuário, essas três categorias elas se misturam e parecem a mesma coisa. Mas, então, eu coloco esse aqui, que é basicamente o uso das funcionalidades, seja do celular, né? Alguns navegadores, né? O Chrome oferece isso, tanto no celular quanto no computador. Alguns celulares já oferecem integrado, né? A Samsung, dentro da linha Galaxy, oferece um software também que é um cofre de senhas dentro do celular. Então, é permitido o preenchimento automático da senha mediante uma identificação biométrica. Tá? Isso aqui ainda não é autenticação com biometria. Né? Isso aqui não é uma autenticação sem senha, no estrito termo da palavra. Por quê? O preenchimento da senha é feito de forma automática, a partir de uma senha armazenada dentro do dispositivo, seja o computador, seja o celular, e eu me identifico para o meu celular com uma biometria, né? Pode ser um Face ID, pode ser a digital, e o sistema preenche a senha automaticamente e eu vou, então, fazer o acesso. Para o usuário, às vezes, isso se confunde, né, com outra técnica que eu vou mencionar mais adiante. Mas, então, esta técnica aqui, ela continua tendo a senha, continua tendo o mesmo processo de autenticação e as mesmas vulnerabilidades e facilidades, por que não dizer, da senha, né? Porque também, a gente sempre fala mal da senha, né? Eu queria era matar todas as senhas, eliminar isso de uma vez. Agora, a senha ainda é muito prática. Por isso que ela ainda é tão utilizada. Ela oferece algumas características, né, que tornam o seu uso simplificado, né, só que o uso excessivo de senhas é que tem sido a fonte de problemas, a fonte de falhas de segurança, pela absurda quantidade de senhas que hoje todos nós temos que armazenar e que fica impossível a gente gerenciar. Né? E aí acaba fazendo com que algumas pessoas utilizem a mesma senha em diversos sites da internet. Uma vez que uma senha dessas é exposta, a pessoa expõe toda a sua vida digital, né, e expõe seus e-mails, expõe suas fotos, e não só para que isso vaze, mas também para que alguém entre lá e destrua esses conteúdos, que uma vez são irrecuperáveis. Né? Alguns anos atrás ficou famoso um jornalista americano que publicou todo um artigo explicando, né, como a conta dele no iCloud foi invadida através de 171, engenharia social, e que ele perdeu todas as fotos da filha, né, que já estava com 6 anos, simplesmente coisas irrecuperáveis. Isso nunca mais se recupera, nunca mais ele vai ver essas fotos. Né? Então, a gente tem que pensar não só na exposição, que às vezes a informação que está lá até não é confidencial, mas existem pessoas que só têm interesse de causar o mal e vão destruir essas informações. Bom, e aí passando para a terceira categoria dos métodos sem senha, temos dois exemplos. Né? O exemplo do certificado digital, que no Brasil já está bastante em uso, né? Embora, eu digo bastante em uso, mas a quantidade relativa à população brasileira, claro, ainda é muito pequena. Né? Mas já muitas pessoas têm esse CPF, eu não consegui encontrar o número exato de quantos CPFs já foram emitidos, e a necessidade acelerada aí pela pandemia de assinatura de documentos remotamente, né, documentos em tabelionato, documentos em juntas comerciais e de serviços, tudo isso tem levado a uma adoção maior do uso do certificado digital. E cabe aqui mencionar, antes de falar das vantagens, que talvez alguns de vocês já conheçam, né, o sistema de autenticação GovBR, que até é o processo de autenticação utilizado para baixar o certificado da vacina da Covid, né? Ele também tem estimulado a adoção do eCPF. Né? E o sistema GovBR é um sistema, assim, por incrível que pareça, um sistema muito bem desenhado do ponto de vista de autenticação. Ele permite autenticação adaptativa, ele permite diversos fatores de autenticação, sendo que, claro, o de mais alto nível de autenticação é o eCPF, o certificado digital emitido por uma autoridade certificadora pública, né, segundo as leis brasileiras. As vantagens da autenticação via eCPF é que a autenticação com alto nível de segurança, né, o certificado digital com smart card, com PIN,
e tem validade jurídica que não pode ser questionada, né? Ele equivale a uma transação feita com firma reconhecida. As desvantagens, né, que ainda em relação à população, poucas pessoas têm o eCPF, e ainda o uso de certificados digitais, né, para mim uma grande frustração como sendo um especialista e técnico da área de segurança da informação. Eu comecei a usar certificados digitais, se eu não me engano, em 1996 ou 97, é que ainda hoje a complexidade da integração de certificados digitais desestimula a sua adoção. É impressionante ainda como não se tem uma solução que funciona de forma tranquila em todas as plataformas. Mas, então, vale aqui lembrar, existe essa forma de autenticação e considere esse tipo de autenticação para os casos em que você precisar de validade jurídica. Sistemas de assinatura de contratos, por exemplo, né, é um dos que se utilizam bastante de certificados digitais para assinaturas. Hoje está se usando muito esses serviços de assinatura digital, né, mediante contrato entre as empresas, né. Existe algum risco, né, de que alguns desses sistemas possam ser questionados ainda em juízo, na minha opinião. Agora, se for assinado com certificado digital, a chance de um questionamento é mínimo, porque aqui equivale a uma transação com firma reconhecida em tabelionato. Bom, e deixando talvez um método mais avançado e, acredito, mais escalável para o final, eu quero mencionar sobre a FIDO, ou FIDO no inglês, né? A FIDO Alliance é uma organização dos grandes fabricantes aí de sistemas em nuvem e provedores de nuvem, que visa ter uma forma de autenticação segura e que permite eliminar as senhas. Para quem tiver interesse, né, então vou passar aqui uma visão geral de como é que funciona, mas a especificação FIDO2, né, que é a segundo nível de especificação, que saiu em 2018, ela é composta por duas especificações abertas, uma delas do W3C, que é o WebAuthn, que é a especificação de autenticação web, e a segunda, que é o CTAP, que é o protocolo, né, de cliente para o autenticador. Esse aqui é escrito pela FIDO Alliance. Bom, mas como é que... o que a FIDO Alliance tenta resolver com isso, né? A questão a resolver aqui é eliminar a senha, né? Eliminar aquela senha que o hash fica armazenado no servidor, que tem um servidor central que tem que fazer essa comparação. Então, utilizando técnicas de criptografia, a FIDO Alliance quer resolver nesses 4 domínios aqui os problemas que a gente tem hoje com as senhas. Em termos de segurança, as credenciais criptográficas de login, elas são únicas para cada website. Então, aqui já elimina aquela questão de ter senhas iguais para o mesmo site. As credenciais nunca deixam o dispositivo do usuário e nunca são armazenadas em um servidor. Então, esses são critérios de segurança básicos da criação dessas especificações desses protocolos. Na parte de conveniência, o usuário pode escolher como é que ele quer logar. Pode ser um leitor biométrico, né, de reconhecimento facial, reconhecimento da leitor digital, ou qualquer outro controle de segurança do dispositivo. Pode ser, como tem em algumas telas de unlock de celular, né, que você marca lá, faz um desenho na tela, também pode ser isso. Pode ser apertar o botão numa chave USB que está conectada no computador. O que é necessário é que haja um gesto que o usuário faz ou uma autenticação biométrica para liberar essas credenciais criptográficas. E em privacidade também tem vantagens, porque essas credenciais são únicas e não podem ser usadas para rastreamento. Pense aqui, eu não uso a mesma senha em cada website. Sim, mas eu uso o mesmo e-mail. Né? Eu uso o meu e-mail pessoal nas dezenas de websites que eu tenho. Então, todos os websites têm como pegar aquele e-mail e saber quem eu sou. Com as credenciais criptográficas aqui, não é possível, através da credencial, ter esse dado de privacidade do usuário. Né? E, além disso, os dados biométricos também nunca saem do dispositivo. E, em termos de escalabilidade, hoje é muito fácil, né, habilitar o FIDO2 através de uma API JavaScript dentro do website. No final de 2018, os principais browsers liberaram o suporte ao FIDO2. Acredito que um deles foi 19, mas todos os principais browsers hoje suportam essa especificação. E isto aqui é o que temos hoje de
mais seguro, conveniente e escalável em termos de autenticação simples, autenticação forte, né, e que pode ser pensado, então, para integrar nos nossos websites, nos nossos sistemas. Sem entrar muito em detalhes, né, mas para quem tem curiosidade de saber como é que se resolve todas essas questões tecnologicamente, basicamente, o protocolo é baseado, então, num servidor que vai fazer a autenticação e num autenticador, que tipicamente é um dispositivo. Vamos pensar aqui no celular como sendo o autenticador. Pode ser, como eu falei, um certificado dentro de uma chave USB também. Mas o celular eu acredito que é o mais comum. Quando se tenta fazer o acesso ao website, vai vir um desafio, um challenge, para o autenticador. O autenticador vai, estou simplificando, né? Mas ele vai assinar esse challenge com a chave privada, mandar isso como resposta. Como a chave pública está armazenada aqui no servidor, é possível, então, verificar essa assinatura, validar que somente aquela chave privada poderia ter assinado a mensagem que foi enviada e voltou. Então, desta forma, sem que se utilize senhas, mas se utilize um autenticador que tem uma chave privada, cuja chave pública está guardada aqui no servidor, é possível garantir a autenticidade sem a utilização de senhas, substituindo, claro, esse processo da senha pelo uso de um dispositivo autenticador. Então, no caso de FIDO, a gente sempre precisa pensar em ter um dispositivo autenticador e a segurança desse dispositivo é o que vai garantir a segurança da autenticação. A facilidade que aparece, é claro que como hoje em dia quase todo mundo tem um celular na mão, né? Muitos com leitor biométrico, seja de câmera ou de digital, facilita muito hoje a adoção de uma tecnologia que talvez 5, 10 anos com certeza atrás seria inviável, mas hoje isso já está disponível. Reconheço, é uma tecnologia nova, por isso inclusive que procuro trazer isso para trazer o conhecimento. Quem tiver mais informações tem aqui o link da FIDO Alliance para fazer essa utilização. Bom, e eu queria deixar aqui, para quem se interessa por esse assunto, então, e tem o desafio de melhorar a autenticação dentro das organizações, um plano de ação aí para os próximos 60 dias, né? Se alguma coisa do que foi dito aqui fez sentido para você, se o que nós vimos aqui pode agregar para a sua empresa em termos de segurança ou experiência para os usuários, faça o seguinte nos próximos dias. Calcule quantas senhas os seus clientes internos e clientes externos precisam ter para acessar os aplicativos e sistemas. Faça esse inventário, verifique se essa quantidade de senhas pode ser simplificada e avalie os benefícios de usar o SSO e o MFA para dois aspectos, simplificar a UX e aumentar a segurança dos sistemas. Avalie também se o uso de eCPF ou FIDO pode agregar benefícios, né, porque a gente viu aqui tem tanto de segurança quanto de UX. Claro que exige um investimento de adaptação, exige a possibilidade, eventualmente, a necessidade de integrações, né, mas avalie, já olhe a tecnologia mais avançada que existe e veja se ela faz sentido para você. Não fique satisfeito só com a senha. E aí defina um plano. Defina um plano para reduzir esse número de senhas, né, listando o que é necessário fazer para cada sistema aplicativo. Em alguns sistemas, eventualmente, uma integração com SSO já resolve, num outro sistema, uma integração com o serviço de diretório, né, que já foi abordado em outras palestras nesses eventos, também pode ser necessário. E uma dica final, né, por incrível que pareça, né, de vez em quando a gente ainda percebe algumas empresas desenvolvendo um novo sistema, fazendo um aplicativo para celular, que está sendo criada uma nova base de usuários e de senha, né? Procure exigir na sua organização, colocar isso como requisito de aquisição de software, que os novos sistemas tenham autenticação integrada com algum sistema que você já tenha, seja um LDAP, seja um AD, né, um sistema de diretório, seja um single sign-on que você já tem, seja uma base de dados que você já tem. Evite tanto quanto possível criar uma nova base de senhas para esses novos usuários desse sistema ou dessa aplicação, porque aí vem uma nova senha e toda a dor de cabeça associada. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que tenha agregado conhecimento e fico disponível para as perguntas. Obrigada, Geno. Nós temos uma pergunta que chegou pelo
YouTube, do Marcelo. Para a dica 2 de segurança, você mencionou que SMS não é seguro. Então, qual seria outra forma recomendada? Perfeito. Marcelo, né? Isso. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. A forma que eu recomendo é o token via aplicativo no celular. O token via aplicativo no celular, ele utiliza uma outra banda, né, uma outra forma de conexão. Ele gera um número de 6 dígitos baseado em relógio, né? É um padrão aberto da indústria e é um método que não tem as vulnerabilidades do SMS. Então, esse é o que eu recomendo em substituição ao SMS.